amor! Bem-vindo de volta a mais uma quinta-feira aqui nesse canal. Quanta alegria seguir aqui com você! Se você está chegando agora e você não me conhece, eu sim preciso me apresentar, porque sempre tem, a gente tem crescido com muita alegria no meu coração, sempre tem gente nova comentando, então é sempre bom dizer quem eu sou, não é mesmo? Meu nome é Letícia Erdi, eu sou cristã, eu sou psicóloga e eu estou aqui para te ajudar a desmistificar essa vida cristã cotidiana, a vida com Deus no dia a dia. E eu faço isso para te ajudar a alcançar uma vida mais plena no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de dizer o seguinte, eu sempre vou repetir, que conhecimento é poder. Poder é governo, governo é domínio. Então, eu trago conhecimentos do campo da psicologia, da neurociência, da própria teologia e eu sempre compartilho as minhas experiências pessoais porque eu quero que você aprenda a governar sobre aquilo que hoje está te impedindo de desfrutar uma vida com Deus. Olha, Deus tem promessas lindas derramadas sobre as suas vidas e muitas vezes somos nós mesmos quem estamos nos impedindo de desfrutar disso em Deus. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai vencer o mal em nome de Jesus. E eu sei que você já sabe, porque você viu aqui qual é o tema de hoje. E, gente, quem já não foi deixado no vácuo? Eu sou do Rio de Janeiro. Então, ficar no vácuo. É ficar no silêncio. Ah lá, ficou no vácuo. Em São Paulo é ficar de jão. Como que é aí na sua região? Então, ficou sem resposta do Senhor. Por que o Senhor fica em silêncio? E por que eu trouxe isso aqui em dezembro, não é mesmo? Porque o Senhor pode ficar sempre em silêncio. Mas talvez você está encerrando o seu ano sem respostas. Talvez você tenha buscado o sentido de algumas coisas que você está vivendo e o Senhor simplesmente não te responde. O Senhor simplesmente não traz a clareza que você tem buscado. Bem, na verdade é que existem muitos momentos em que o Senhor se cala por diversos motivos. E eu vou chamar esse silêncio de o silêncio terapêutico de Deus. E por que um silêncio terapêutico de Deus? Porque, inclusive na psicologia, nós aprendemos a valorizar o silêncio no contexto da terapia. E é sobre essa visão que eu quero falar com você hoje. Então, tá esperando uma resposta de Deus? Eu vou te encorajar a ficar comigo até o final. Não existe bênção pela metade. Ou você pega a bênção para valer e você vai aprender esse conteúdo a fundo, ou então, meu irmão, sinto muito, você não vai aprender a de fato dominar. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E é isso que eu faço aqui. Eu trago detalhes sobre o seu corpo, sobre o seu cérebro, detalhes sobre a sua alma, sobre o seu psicológico e sobre o seu espírito também. Então aqui nós aprendemos a trabalhar 360 graus. Full power. E eu faço isso para te ajudar a você avançar sobre o que está te atrapalhando. Então, faz favor, fica comigo até o final. Você gasta tanto tempo vendo bobeira na internet, então eu vou te encorajar a não desistir e permanecer aqui. Faça esse compromisso consigo mesmo, não é comigo. Eu não preciso que você assista ao meu vídeo. Tem gente que não sabe, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha fonte de renda, eu quero que o meu canal cresça para que mais pessoas possam ser alcançadas, mas o meu compromisso aqui é com você, então eu gostaria que você também tivesse compromisso com a sua libertação, com a sua cura, com o seu avanço. E nós já vamos entender agora o porquê que o silêncio me desagrada. Primeiro de tudo, você precisa entender que silêncio não é simplesmente só quietude de voz. Silêncio é uma ausência de estímulo. Então, você vê Deus não fala, mas você também não vê Deus se movendo. Então, no período de silêncio, você não tem qualquer tipo de estímulo. E por que isso me incomoda? Porque durante o período de silêncio, o seu cérebro começa a ficar em alerta. O que ele faz? Ele começa a interpretar essa ausência de estímulo total como, por exemplo,
existe alguma coisa que está acontecendo e que eu estou perdendo, eu não estou captando. Então eu começo a buscar no ambiente estímulos, né, que eu mesma vou lá atrás para interpretar o que possa estar acontecendo. E isso vai me deixando preocupado. Então, não está de fato acontecendo nada, mas a minha mente, meu cérebro, ele começa a trabalhar para buscar essas informações. Outra coisa que acontece, o silêncio pode ser encarado também como um sinal de perigo. Então, é aquele, gente, quem é pai e mãe aqui, sabe? Criança ficou em silêncio, vai atrás. Vai atrás, porque criança em silêncio tem alguma coisa acontecendo. E o mesmo vale para o seu cérebro. Ele entende que o mundo em silêncio tem alguma ameaça ao seu redor que você não está captando e que está, né, possivelmente colocando em perigo. O silêncio ele também é desagradável por conta de uma coisa chamada sistema de recompensas que libera dopamina. Na semana passada nós falamos sobre como que o nosso cérebro ele trabalha para ter dopamina rápida. Eu até falei sobre o homem paleolítico e como ele tinha liberação de dopamina depois que ele caçava. E que hoje a dopamina que nós recebemos, ela é uma dopamina muito barata, porque ela é uma dopamina muito rápida. Então você tá ali no seu Instagram, você rola o feed e você vai vendo aquele monte de informação. Isso é dopamina barata, porque você está tendo uma recompensa, que é uma nova atualização de feed, sem que você tenha feito o menor esforço. O seu corpo foi feito para produzir uma dopamina saudável, e a dopamina saudável vem de um esforço relevante. Então, só que o que acontece? No silêncio eu não tenho estímulo. Se eu não tenho estímulo, o que eu não tenho? Eu não tenho dopamina, eu não tenho essa sensação de prazer e de bem-estar. Eu volto a repetir, que eu sei que eu já falei isso aqui essa semana, eu falei acho que semana passada também. Existe um perigo muito grande na vida pelo princípio do prazer. Se eu acredito que eu tenho que ser feliz o tempo todo e a qualquer custo, momentos de silêncio para mim são torturantes. Por quê? Porque eu não tenho estímulo, eu não tenho dopamina. Se eu não tenho dopamina, eu não estou feliz. Então tem alguma coisa de errado comigo, né? Porque, meu Deus, eu não estou feliz. E não, gente, a vida não é assim, sendo feliz o tempo todo. Falo, eu vou cansar de falar, esse negócio de fácil te faz feliz, você nasceu para ser feliz, assinado diabo. Resumindo, não é nada disso. A vida ela é feita de altos e baixos, mas a maior parte do tempo nós esperamos um platô, uma coisa reta e estática, porque isso significa um funcionamento saudável da nossa mente. Outra coisa também que surge com a questão do silêncio é que o silêncio ele traz o medo do desconhecido e muitas vezes ele vai ativar também uma questão sobre a falta de controle. Por exemplo, Deus se cala. Eu não sei o que Deus está fazendo. Eu não sei onde Deus está, com quem Ele está falando. Eu não consigo acessá-lo porque eu oro, mas Ele não me responde. Eu oro e Ele não faz. E as coisas vão saindo do meu controle. Então, quando eu vou buscar o Senhor em oração, gente, a oração é uma conversa, certo? Não é um monólogo. Então, quando eu falo, quando eu oro, quando eu busco o Senhor, ou quando eu vou apresentar uma causa ao Senhor, eu espero o quê? Uma resposta. E quando essa resposta não vem, ela me revela a minha falta de controle daquela situação. E ela me mostra o quanto eu estou dependente, entre aspas, refém daquilo. E isso me faz o quê? Faz com que eu me sinta ansioso. Então, o silêncio incomoda porque ele revela que eu mesmo não tenho controle de nada. E, na verdade, eu estou dependente no caso aqui, eu estou dependente da vontade de Deus sobre a minha vida. O silêncio, gente, também ele faz uma outra coisa. Ele amplifica o meu barulho interno, o meu ruído interno. Quando Deus se cala, quando Deus ele se, vamos falar, ausenta, né? Ele se oculta, vamos falar assim, acho que é melhor. Dentro de mim, eu vou ver o que está acontecendo de verdade.
no silêncio de Deus, na ocultação de Deus, eu fico com quem? Comigo mesmo. E aí, existe nesse momento o contato com aquilo que está dentro de mim. E vamos combinar? Nós somos muito barulhentos por dentro. A não ser que você é uma pessoa abençoadíssima pelo Senhor e você tem uma mente pacífica, uma mente calma, uma mente tranquila, você, meu Deus, você já deveria estar no céu. Mas a maioria de nós faz o quê? Começa um turbilhão de vozes dentro de nós mesmos. E sim, os nossos pensamentos fazem barulho e é um barulho terrível, enlouquecedor, que parece que a gente não vai suportar. Então, quando o Senhor se oculta, quando o Senhor está em silêncio, eu começo a ter mais contato direto com os meus pensamentos, com as minhas emoções não resolvidas, com as minhas inseguranças, com as minhas frustrações, com as minhas dores. E aí, quando o Senhor se cala, eu fico comigo mesmo. E eu não consigo fugir de mim, gente. Eu não consigo dar conta disso que está dentro de mim muitas vezes. Numa sociedade tão acelerada como a nossa, em que nós estamos hoje em dia, parece antinatural você estar em silêncio. Gente, nós mulheres, nós não podemos ver os nossos maridos quietos, né? O que foi? O que foi, amor? Nada. Tô o quê? Tô quieta. Gente, o bichinho que não consegue ficar quieto é mulher. A gente arruma papo com todo mundo, é um monte de fio desencapado aqui dentro. E os homens, eles às vezes, né, não são todos, não podemos generalizar, mas os homens, muitas vezes, eles têm essa tendência mais fácil de se calarem e ficarem em silêncio. E aí, quando nós mulheres somos confrontadas com o silêncio dos nossos maridos, que a gente acha que tem uma coisa errada e que a gente precisa resolver e a gente sai igual tagarela, falando sem parar. Agora, do ponto de vista da psicoterapia mesmo, ali da prática clínica do psicólogo dentro de um consultório, nós podemos ter um outro olhar para o silêncio, gente, que é o quê? O silêncio, ele pode abrir um espaço para que o paciente ele tenha contato com aquele conteúdo que está inconsciente, aquele conteúdo que está na mente dele e que ele não sabe que está lá. Isso daí a gente está falando de uma teoria da psicanálise mesmo de Freud. Então, a partir do silêncio, vamos lá, o paciente ele está no consultório e ele começa a falar, e o terapeuta ele vai e devolve uma interpretação a respeito do que o paciente acabou de dizer. Se essa interpretação ela é impactante o suficiente, o paciente ele vai ficar em silêncio e o terapeuta vai respeitar esse tempo de silêncio. Para quê? Para que o paciente elabore aquela interpretação e ele possa ir ali tendo contato com aquele conteúdo que estava oculto na mente dele. O silêncio também, aí do ponto de vista da psicologia humanista, ele vai fazer o quê? Ele respeita o ritmo do cliente. Então, eu fico em silêncio, eu, Letícia, psicóloga, fico em silêncio para respeitar o tempo de desenvolvimento ali do meu cliente, permitindo com que ele vá falando e processando as emoções dele. Então, o silêncio, ele respeita o tempo de processamento das emoções e fala, mas também ele abre esse espaço para que esse paciente tenha contato com esse conteúdo mais profundo. Esse negócio do silêncio, ele é muito sério, porque nós aprendemos durante todos os anos da faculdade, nós aprendemos a respeitar o silêncio do paciente, porque esse silêncio, ele é terapêutico. Sim, ele é produtivo, ele produz algo bom para a emoção daquele paciente. Agora, a prova de que Deus fica em silêncio é que existe na sua Bíblia um negócio chamado período intertestamentário. Algumas Bíblias mais antigas, elas tinham de fato uma folha entre o Velho e o Novo Testamento, literalmente entre Mateus, cadê? Deixa eu ver se a minha tem aqui, tô procurando.
Ai, a minha só tem uma contracapa. Tem sim, ó. Aqui, você vê, em Malaquias 4, existe uma página em branco. Na maioria das Bíblias antigas tinha uma folha aqui. O que é essa página em branco aqui? E aí você tem um Novo Testamento aqui. Algumas Bíblias não vai ter uma contracapa, vai direto para Mateus, capítulo 1. O que é esse espaço em branco aqui? Isso aqui é uma representação gráfica, quer dizer, não gráfica, porque não está escrito nada, de 400 anos de silêncio de Deus. Pois é, durante todo o tempo de Gênesis até Malaquias, capítulo 4, você vê Deus ativamente buscando o seu povo, e por meio dos profetas, por meio dos juízes, dos reis, enfim, Deus buscando ativamente se comunicar com o seu povo, mas chega um tempo que o Senhor precisa agora finalizar a preparação do caminho para que venha o Messias. E esse tempo de 400 anos, ele é chamado de intertestamentário. Não aconteceu nada em 400 anos? Gente, aconteceu muita coisa, né? 400 anos são 400 anos, né? 4 séculos, é muita gente que nasceu, morreu, muita história que aconteceu. Mas, mediante um silêncio de Deus. Então Deus, ele se cala, ele não vai falar mais através de seus profetas, ele não vai falar através de seus sacerdotes. As liturgias de sacrifício e ofertas, elas seguiram. Houveram guerras, existem livros apócrifos que vão contar as guerras dos Macabeus, entre outros acontecimentos que acontecem ali, mas o Senhor estava em silêncio. E por que o Senhor está ausente, né? Primeiro, você pode entender que o Senhor estava preparando a chegada do Messias. A Bíblia vai dizer que Cristo veio na plenitude dos tempos. Isso quer dizer que, por que plenitude dos tempos? Em todo esse período intertestamentário que nós chamamos, nós vemos uma substituição de império, uma troca de império. Nós temos o Império da Babilônia, que cai e dá lugar ao Império Persa, que cai e dá lugar ao Império Romano. E Cristo vem no contexto histórico do Império Romano. Quando o Império Romano ele chegava num determinado lugar e ele tomava aquele povo, né, tomava posse daquela terra, eles faziam o quê? Eles davam o direito daquele povo permanecer adorando o seu Deus, desde que eles respeitassem, né, o governo do César. Então, estava tudo certo desde que eles soubessem quem era o César e beleza, você fica adorando o seu Deus e nós vamos aqui ser responsáveis por toda essa parte de governar sobre esse povo que foi dominado. Então, o que acontece? Não é o Império Romano quem mata Jesus. O Império Romano, de fato, dá a sentença sobre a morte de Jesus, mas quem mata Jesus Cristo, quem providencia a morte de Jesus, foram os religiosos, os fariseus da época de Cristo, aquela seita de estudiosos da lei. Por que eu estou te contando isso? Porque durante 400 anos o Senhor estava preparando o caminho para a chegada do Messias. Você tem ali a percepção de que Deus está em silêncio e que, portanto, o Senhor está ausente. Mas não. Silêncio de Deus não é falta de Deus. Às vezes o Senhor se oculta porque ele não quer ser percebido e nós já vamos falar sobre isso. Mas Deus não está ausente. Então, durante 400 anos de silêncio, o Senhor trabalhou mesmo para que Jesus Cristo viesse à Terra. E Jesus vem quando precisa vir, no tempo propício. Inclusive, o Império Romano facilita a propagação do Evangelho por meio dos apóstolos, porque na Europa existem pontes, estradas que foram feitas da época do Império Romano. Eles eram o Império Romano foi um império muito zeloso. Eles chegavam em uma determinada localidade e eles desenvolviam a estrutura daquela localidade. Então, Paulo se utilizou do quê? Das estradas construídas pelo Império Romano. Então, Cristo de fato vem na plenitude de todos os tempos, que possibilitou com que tudo fosse com que tudo acontecesse da melhor forma possível. Se silêncio não é ausência, acabei de falar que o silêncio de Deus não é ausência de Deus, e muitas vezes em 2024 você pode ter justamente se questionado: onde está o Senhor?
e eu estou te falando que o Senhor trabalha ativamente no silêncio, o que o silêncio pode ser então? O silêncio, ele pode ser um convite à confiança. Quando você tem um filho pequeno, ou então você se lembra da sua infância, eu me lembro muito bem da minha mãe falar assim: filha, calma, a mamãe tá aqui. Filha, calma, a mamãe tá indo. A minha mãe, ela saía de perto de mim, eu não conseguia ver minha mãe, então tinha algo pavoroso acontecendo. E a minha mãe, ela tinha que ficar do banheiro, não sei de onde que minha mãe estivesse, dizendo que estava tudo bem e que ela já voltaria e que estava tudo certo, que ela estava em casa. Então ela me deixou no quarto, foi na cozinha e ela ia falando: filha, acalma, a mamãe já tá indo. Gente, eu tava chorando com certeza, seu filho tá chorando com certeza, mas você está tentando fazer o quê? Você está tentando fazer com que o seu filho confie e se acalme de que você foi ali, mas você já volta. Só que isso é uma criança. E Deus, como um pai perfeito, como eu sempre falo, ele compreende isso. Só que chega um momento em que ele precisa que você confie, que ele de fato está ali. E ele não vai ficar te lembrando que ele está ali. Porque agora ele vai desenvolver o quê? A sua confiança de que ele está. E ele permanecerá. Mesmo que ele não te fale nada. Da mesma forma como você vai crescendo e você sabe que tá tudo bem, a sua mãe só tá na cozinha, você pode esperar. É o mesmo tipo de confiança que o Senhor espera que você vá adquirindo na pessoa dele. Que tá tudo bem, ele foi ali e ele já volta. Ele foi ali resolver um probleminha no mercado e ele já volta. Ele foi ali na padaria e ele já volta. E você é um menino crescido, uma menina grandinha para esperar o Senhor ir ali e voltar. Ou seja, você pode esperar que o Senhor vá fazer alguma coisa em seu favor e ainda que ele não fale, ele certamente voltará para te resgatar. O Senhor também usa o silêncio como uma ferramenta de amadurecimento espiritual. Ele quer fortalecer a sua fé e a sua paciência através do silêncio. Como assim? Você muitas vezes quer saber o porquê as coisas estão acontecendo da forma como elas estão acontecendo. Mesma coisa lá na criança, vamos voltar de novo? Filhinho, mamãe vai no mercado, depois a mamãe vai fazer tal coisa, não precisa desesperar que a mamãe já volta. Só que chega uma hora que a sua mãe não vai ficar te dando satisfação. Então o que ela vai fazer? Filho, mãe já tá saindo, a mãe vai sair e eu já volto. Tá tudo certo, assim, assado, já eu tô de volta. Porque você conhece a sua mãe e você já viu ela sair e voltar tantas vezes, você certamente pode esperar que sua mãe vai voltar para casa, que seu pai vai voltar para casa. Isso foi construída essa confiança ao longo do tempo. Então, quando o Senhor está em silêncio e ele não te fala o que ele está fazendo, ele está fazendo o quê? Ele está te levando a um lugar de crescimento espiritual, para que você saiba que, bom, todas as vezes o Senhor me disse que ele faria e ele fez. Então, certamente ele está fazendo o quê? Ele está querendo me desenvolver, está querendo me aperfeiçoar no poder dele. Então, eu vou passar por esse silêncio, por mais doloroso que seja, porque não tem estímulo, não tem dopamina, não tem nada. Então, eu posso esperar que apesar desse desconforto, eu estou crescendo. Eu tenho certeza que você já sabe disso daqui. Só que tem mais duas coisas que eu quero te falar a respeito do silêncio que talvez você não tenha prestado atenção. A primeira é que eu aprendi recentemente, aqui com o Lucas, a gente conversando esses tempos atrás. Deus se oculta e permanece em silêncio para que eu possa honrá-lo. É um princípio de honra. Gente, Deus ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Deus ele é onipotente. Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Mas Deus ele é também onipresente. Ele está em todos os lugares. Isso quer dizer que Deus está aqui
comigo, Letícia, neste dia, enquanto eu gravo esse vídeo. Só pra você ter uma ideia de que horas que eu tô gravando esse vídeo, são 3h19 da manhã, no dia 1º de dezembro. Deus está aqui agora, porque Ele está em todos os lugares. Mas eu não sei que dia você vai ver esse vídeo e nem de onde você vai assistir esse vídeo. E eu estou tão certa quanto Deus está aqui comigo, que Deus está aí com você também. Como que eu poderia fazer qualquer coisa para o Senhor e honrá-lo em amor se Ele tivesse o tempo todo assim, ó, olhando na minha cara? Então eu não faria porque eu amo o Senhor, eu faria porque eu temo ao Senhor. Porque eu não quero que Ele me dê uma chibatada. Ah, você errou? Então o que o Senhor faz? Ele se oculta para que eu possa honrá-lo. Jacó, é muito louco isso, que Jacó, ele tá fugindo do seu irmão Esaú. E ele está indo para casa do seu tio Labão. E ele vai dormir com a cabeça numa pedra, né, de travesseiro. E ele tem uma visão. E ele vê uma escada que desce dos céus e conecta a terra. E ele vê anjos do céu subindo e descendo. E quando ele acorda, ele diz o seguinte: verdadeiramente o Senhor está neste lugar e eu não tinha percebido. Quem que não tinha percebido a presença de Deus? Jacó. Mas Deus já estava ali, como Deus está em todos os lugares. E o Senhor pode ocultar a sua presença, ocultar que Ele está naquele lugar e você achar que não, mas porque Ele quer te dar aquela oportunidade de honrá-lo por amor e por escolha, e não por uma obrigação. Também existe uma última visão que você pode ter sobre o silêncio de Deus. O silêncio me coloca em contato com aqueles conteúdos que são meus e são internos, que estão ali, que precisam ser tratados. Um dos maiores sinais de que você está confortável do lado de alguém é o silêncio. Sabe por quê? Porque se você não se sente amigo suficiente de uma pessoa, se você não tem relacionamento suficiente com uma pessoa, o silêncio, ele é constrangedor. E aí você vai querer entrar no falatório, porque você não se sente confortável do lado daquela pessoa, porque você não conhece aquela pessoa. Então, o que você faz? Você começa a puxar assunto, né? Repara, né? Do povo mais antigo, inclusive eu aqui, você vai pro ponto de ônibus. Gente, eu na fila do mercado, se eu começo a demorar ali mais que 2 minutos, eu já arrumo papo com todo mundo. Porque eu acho que é de uma falta de educação muito grande. Eu tá ali na fila do mercado assim, parada. É porque hoje em dia o povo fica igual jacu assim no celular, né? Mas eu, Letícia, o que eu faço? Eu tô na fila do mercado. Nossa, tá calor, né, gente? Meu Deus, que demora, né? Porque você vai ficando inquieto, você vai ficando desconfortável por estar ali perto de pessoas que você não tem um pingo de relacionamento, um pingo de intimidade. Você não tem nenhuma intimidade com aquelas pessoas e parece que vai ficando esquisito, você não dá nem bom dia, né? Oi, tá tudo bem? Ah, então. E quando você, então, está com pessoas que você não tem essa intimidade, você começa a puxar assunto besta. Ah, será viu, né? Mataram. Nossa, choveu, né? Choveu. Você viu quem que ganhou? Ganhou. E você começa a puxar uns assuntos aleatórios. Agora, quando você tem intimidade verdadeira com alguém, repara, aquela sua melhor amiga, aquele seu melhor amigo, que você vai na casa dela pra fazer nada. Aí, de repente, um assunto acaba. Você não quer ir embora. Porque você gosta da companhia daquela pessoa. Então, você permanece ali, em silêncio, desfrutando da companhia daquela pessoa, desfrutando da existência daquele ser humano, e você não se sente obrigado a falar nada. Teve uma vez, eu tava com a minha irmã Paola, a gente tava em Olambra, numa cafeteria que a gente ama, a Zotenzuti, que é uma padaria no lago. E a gente tinha falado sobre tanta coisa, e a gente não queria ir embora. E a gente não tava com o celular na mão. E essa padaria na frente do lago, e nós simplesmente ficamos lado a lado, olhando para o lago, desfrutando da presença uma da outra em silêncio. E a gente ficou ali um bom tempo assim. E eu falei assim, caramba, a gente tá em silêncio aqui, eu não tô me sentindo constrangida. Ela falou assim, nossa, nem eu, mó paz. O silêncio, o conforto com o silêncio
demonstra o quanto você tem de intimidade com aquela pessoa. E por que eu tô te falando isso? Porque o silêncio de Deus, ele pode ser desprazeroso, ele pode ser um incômodo, porque eu acredito que Deus deve falar no meu tempo, porque eu preciso de uma resposta, porque eu isso, porque eu aquilo outro, porque eu tenho demandas que precisam ser atendidas. Mas muitas vezes o Senhor pode estar em silêncio porque Ele só está querendo desfrutar da sua companhia. Nós falamos muito sobre nós desfrutarmos da companhia do Senhor. Mas nós esquecemos que um relacionamento, ele é duplo, certo? Ele é uma via de mão dupla. Você não é casado com a sua esposa sozinho, não é mesmo? Sua esposa não é casada com você assim, sozinha, né? Existe uma troca de interesse, de desfrute, de deleite, de intenção que faz com que esse relacionamento exista. Só existe relacionamento porque existe duas ou mais pessoas, senão não é relacionamento, né? Agora, nós acreditamos no nosso relacionamento com Deus, mas nós não pensamos que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através do sacrifício de Cristo, o Senhor restaura a nossa aliança, restaura o nosso relacionamento com Ele. Só que nós não paramos para pensar, porque às vezes parece até uma heresia também, que Deus deseja ter um relacionamento conosco. Cara, eu fico imaginando aqui agora uma coisa, o Senhor entrando na sala do nosso devocional, Ele vem pro nosso devocional, porque nós vamos, Ele está lá. E Ele só quer desfrutar da sua companhia. Mais nada. Ele não quer saber das promessas que Ele te deu. Não porque Ele não vai cumpri-las. Não é isso. Mas é porque naquele momento, Ele só quer desfrutar de você. O objeto do amor dele. E você fica ali nesse falatório. Senhor, o Senhor me deve uma satisfação. Senhor, por que isso? Senhor, mas e aquilo? Senhor, e aquilo outro? E o Senhor fala assim, poxa vida, você não sabe ter intimidade comigo? E permanecer em silêncio na minha presença? Uma das coisas que eu tenho aprendido, porque eu sou muito barulhenta internamente, e eu quero que as coisas aconteçam tudo ao mesmo tempo para ontem. Mas eu tenho aprendido a ficar em silêncio no meu devocional. E quando os pensamentos vêm, eu não luto contra eles, mas eu também não abraço eles. Eu só deixo eles seguirem o curso natural deles. E eu fico ali, parada, em silêncio, desfrutando da paz que o Senhor me dá. E isso é um exercício, gente. Isso é um exercício difícil mesmo, porque, como eu falei, a nossa sociedade de hoje é um crime, é antinatural o silêncio. E no começo, né, quando eu comecei isso, eu comecei porque eu comecei a perceber que eu não precisava orar. Olha que loucura, né? Eu não tinha sobre o que orar. E eu pensava assim, mas eu não vou orar, eu vou levantar e vou embora? Não, eu vou ficar aqui. Vai que Deus me lembra que eu tenho que orar por alguma coisa. E eu comecei a entender que nesses dias eu não precisava orar. Eu só precisava desfrutar da companhia de Deus. E permitir que Ele desfrutasse da minha companhia. Sem que eu precisasse colocá-lo na parede. Sem que eu precisasse cobrá-lo alguma coisa. Eu tenho muitas perguntas em aberto. Eu tenho muitas respostas que eu preciso. Eu tenho muitas providências que eu necessito. Eu tenho muitos problemas que precisam de solução. Mas o Senhor, Ele é soberano a todas essas coisas. E quando eu começo a entender o que significa de fato ter um relacionamento com Ele, com a pessoa de Deus, independente daquilo que Ele me dá, porque Deus é bom e Ele abençoa os seus filhos. Amém, isso é verdade. Mas quando eu começo a desvincular disso e a desfrutar de quem Ele é, então o mundo silencia. E eu passo a encontrar mesmo satisfação e alegria na presença dele. E as minhas questões, elas podem esperar. Porque vale muito estar na presença dele. Isso é fácil? Ai, não é não. Porque aí tem dias que eu também não consigo ficar em silêncio. E eu já acordo assim, abro o olho, Deus, aquilo lá. Aí às vezes eu fico com vergonha, aí eu volto.
Deus, bom dia, tá tudo bem aí no céu? Então, aquilo lá, eu fico morrendo de vergonha que eu já acordei pensando que eu tenho que pedir. Mas eu tenho aprendido que eu posso aceitar o silêncio terapêutico de Deus na minha vida. Ele está me dando espaço para que eu elabore as minhas questões. Ele está me dando espaço para que eu trate os meus conteúdos. O Senhor não está só trabalhando para mim, Ele também está me dando espaços para digerir as mudanças que Ele está promovendo na minha vida. Eu falei algumas semanas atrás que durante o processo de cura, a nossa mente ela fica exausta, porque tem muito conteúdo que está sendo mexido ali dentro. Assista os vídeos do mês passado que está uma maravilha. Vai lá e assiste mesmo. E o que o Senhor faz no silêncio? Ele me dá tempo, Ele me dá espaço, Ele não fica assim de olho em mim, e aí Letícia, já melhorou hoje? Não, Ele se oculta para que eu tenha o meu tempo de resposta, para que eu me recupere. Gente, às vezes o Senhor faz uns negócios que deixa a gente chateado com Ele, já falei isso aqui no vídeo lá da frustração, que às vezes o Senhor dá um não e a gente fica assim, fulo da vida. E sabe o que o Senhor faz? Ele se oculta de nós. Ele permite isso, sabe por quê? Para que você possa elaborar aquela frustração que você está vivendo. Eu não sei qual foi a resposta que você não teve em 2024, mas existe pelo menos 1 trilhão de motivos pelos quais o Senhor não te respondeu. Mas o motivo desse vídeo é entender que o silêncio de Deus não é ausência, não é descaso. O silêncio de Deus não é Ele se abstendo de você. Não. Deus usa o silêncio como uma ferramenta terapêutica para te aperfeiçoar, para te amadurecer, para te fortalecer, para te fazer crescer, para que você tenha espaço para elaborar as suas questões, as suas frustrações, para sofrer as suas dores e para que você possa honrá-lo e para que no silêncio ele só desfrute da sua companhia. Eu espero que com esse vídeo de hoje você possa aprender a olhar para o silêncio de Deus com outros olhos e entender que o Senhor deseja desfrutar do relacionamento que Ele tem com você. E você pode fazer o mesmo com Ele em silêncio. Orar é parte fundamental da sua caminhada com Deus. Mas às vezes você só quer estar do lado de alguém sem precisar falar nada. E com Deus é a mesma coisa. Eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Eu espero que ele tenha, de alguma forma, trazido para o seu coração uma esperança de que o Senhor, Ele sabe do que você está precisando, Ele sabe o que você está passando. E Ele não vai falhar. Ele não vai falhar, e Ele não vai faltar, e Ele não vai tardar. Ele vai vir na hora certa. Mas você precisa amadurecer. E às vezes vai ser desconfortável mesmo. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui. Compartilha com quem você sabe que está precisando. Curta, pelo amor de Deus. Quer conversar comigo? Me procura lá nas redes sociais. É @leticia.erdi. Me manda um DM lá. Letícia, eu preciso falar sobre questões que não dá para comentar aqui. Eu entendo. Me chama lá no Instagram que a gente vai conversar. Eu vou orar por você se você precisar de uma oração. E eu sempre respondo os comentários. Tá certo? É isso o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido edificado. E que você aprenda a manejar o tempo do silêncio de Deus. Tá certo? Um grande abraço, um beijo no seu coração. E eu vejo você na semana que vem. Um bom final de semana. Fica com Deus.